galera, tudo bem? Sou o professor Anderson Silva, sou gerente da unidade Usina do Corpo de Alvorada, tá? Sou profissional aí na área há 8 anos já trabalhando e hoje a gente está aqui com a nossa nutricionista, a Bruna Garcia, que trabalha conosco aqui para qualificar o nosso atendimento prestado pela academia, e algumas perguntas surgiram pelo pessoal da academia. E uma delas, daqui a pouco eu vou começar. Primeiro eu gostaria que, Bruna, tu te apresentasse, dissesse aonde tu te formou. É filha da PUC, assim que nem eu, mas fala aí, Bruna. Então, meu nome é Bruna Garcia, eu sou formada desde janeiro desse ano pela PUC e estou fazendo atendimento nas academias. Bom, Bruna, uma pergunta aqui. O que é considerado um cardápio saudável, Bruna? Bom, o cardápio saudável é aquele que conta todos os micronutrientes, ele abrange todos os micro e macro, como gorduras saudáveis, carboidratos então de alta qualidade e proteínas também de preferência magras. Mas também os micronutrientes como ferro, zinco, cálcio e outros que irão deixar o organismo mais saudável e agir de forma melhor. Certo. Vamos lá. A próxima pergunta. Só passo dele. Aqui. Caso você consuma todos os nutrientes necessários ao organismo, é aconselhável tomar algum tipo de suplementação? Não é necessário, porque a suplementação, ela é, como já se diz o nome, ele está contribuindo com algo a mais se tu não come aquilo que é necessário diariamente. Então, se tem uma refeição saudável, bastante colorida, come todas as refeições, todos os tipos de alimentos, não tem necessidade de suplementação. A não ser que não haja tempo suficiente, por exemplo, uma vida muito corrida, e aí não tem tempo de fazer, sei lá, um pré ou um pós-treino, aí a gente coloca algum suplemento. Mas se tem necessidade de comer comida, não precisa ficar suplementando com cápsulas, nem com, enfim, líquidos, géis e outros. Certo. Outra questão, cortar os carboidratos da alimentação por um tempo pode ser prejudicial à saúde? Sim, pode ser prejudicial porque diariamente a gente tem que consumir de todos os alimentos 60% são de carboidratos. Então se tu corta, tu tem algum prejuízo para a tua saúde. E além disso, a energia para o cérebro é advinda de carboidratos, de glicose. Então o corpo ele arruma outras maneiras de fazer a glicose através de proteínas e gordura, só que não é a mesma coisa. Então por dia tem que ser consumido carboidratos, claro que esses de boa qualidade, de preferência integrais, e não açúcar branco, mas sim tem prejuízo se for cortado 100% da dieta. Certo. Por que é importante fazer várias refeições ao longo do dia? Porque o que acontece? Quando nós passamos muito tempo sem se alimentar, a gente fica... O nosso corpo ele já perde a noção de quando que a gente vai comer de novo. Isso pode ser um problema, porque quando a gente come na outra refeição, por ele não ter essa rotina alimentar, ele pode armazenar tudo como gordura, sabendo que a única reserva energética que a gente tem no organismo é de gordura. Então, por ele não saber isso, é um ensinamento que já vem há muitos anos. Histórico, pré-histórico, né? Sim, fica muito tempo sem comer, então vira gordura porque a gente precisa de energia para o corpo. Certo. Mais uma pergunta aqui. O que são substâncias antioxidantes? Então, o nosso corpo, com o estresse do dia a dia, com também o estresse do exercício físico, a gente tem a liberação de alguns radicais livres no organismo. E os antioxidantes, eles ajudam no combate a esses radicais livres. Então, eles podem contribuir com a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na artéria. Ele contribui para alguns problemas do coração também. E os antioxidantes, eles fazem com que esses componentes, chamados de radicais livres, se dissolvam. Entendi. Certo. Frutas, alimentos que possuem antioxidantes, alguns assim básicos. Frutas ricas em vitamina C, por exemplo, como laranja, limão, maracujá, também tem outras que não são cítricas, como a goiaba, por exemplo, o mamão também. E também a gente tem na
caju, nas nozes, nessas oleaginosas, a gente também tem a selênio, também tem De fácil acesso, então. Beleza. Não cumprir a recomendação de beber 2 litros de água pode ser prejudicial à saúde de alguma forma? Sim, na verdade pode, porque o nosso corpo ele é feito de 70% de água. Então ele é um termorregulador da temperatura corporal e ajuda nos processos metabólicos, que muitos deles são feitos na superfície com água. Então a gente tem uma perda se a gente ficar muito desidratado. Então agora, no inverno, a gente não tem muito costume de beber água. E lembrando que a água que a gente precisa ingerir em temperatura ambiente. Agora no inverno a gente não conta como recomendação de água de chimarrão ou chá, é a água em si. E no calor, então, na verdade, todo o suor que a gente libera, a gente tem que consumir de novo. Tem que repor com água. Tá certo. Outra pergunta, isso é bem legal. Manter uma dieta a partir da soma de calorias é aconselhável para uma perda de peso saudável? Soma de calorias. Então, assim, para o corpo funcionar, então, para a gente ter ali o coração batendo, o pulmão respirando, a gente tem uma quantidade mínima de calorias. Se a gente dá mínimo ou abaixo, que a gente chama esse valor de taxa metabólica basal, que cada um tem a sua, isso é bem individual. A gente tem uma perda de peso, óbvio, né? Então, porque assim, a perda de peso acontece quando a gente ingere menos do que a gente gasta. Só que a longo prazo o corpo ele se acostuma. Então a tua taxa metabólica basal ela tende a descer, de acordo com as calorias que tu está consumindo. Então isso a longo prazo faz com que tu pode treinar muito, tu pode comer pouco e mesmo assim tu estagnar no peso e não conseguir perder. Então a recomendação é que seja as calorias que são exatas para ti com bons alimentos para que tu feche essa recomendação. Entendi. Outra aqui. Quando se está de dieta, qual é a medida ideal, qual é a média ideal de perda de peso? A literatura nos mostra, então, que a perda de peso ela é saudável quando esse valor atinge meio quilo por semana. Claro que pessoas com sobrepeso maior ou obesidade maior, elas tendem a perder mais peso no início da reeducação alimentar, simplesmente por um valor de estar consumindo 3.000 calorias e baixar para 2.000, né? Isso já dá um choque no organismo. Mas, a longo prazo, esse valor tende a descer porque o corpo vai se acostumando, como foi dito na pergunta. Entendi. Bom, qual a diferença? Isso é uma questão que o pessoal se confunde. Qual a diferença entre diet e light? Diet não quer dizer que seja só de açúcar, então em função dos diabéticos. Diet é quando a indústria ela tira 100% de um componente do produto. Então se tu tem o chocolate diet, todo o açúcar foi retirado. Se tu tem um sal diet, quer dizer que todo o sódio foi retirado desse sal de cozinha. Então é 100% de um produto, de um ingrediente de um produto que é retirado. E quando a gente fala em light, eles reduzem uma porcentagem. Então, se for o iogurte light, então quer dizer que ou o açúcar ou a gordura foi retirado 50% ou 70% do alimento. Mas não quer dizer que não existe esse ingrediente dentro do produto. Isso é light. Entendi, boa. Bom, então a última pergunta, Bruna. Para a gente terminar essa primeira série, né? Depois nós vamos entrar mais a fundo em pequenos detalhes da nutrição e da suplementação esportiva também, nessas próximas entrevistas. Para terminar, o que fazer para evitar o efeito sanfona? Então, o efeito sanfona acontece quando a gente não segue uma reeducação alimentar e faz algumas dietas da moda também, de revistas ou enfim, que está sempre surgindo na mídia esse tipo de dieta, ou quando a gente tem tipos de exercícios, enfim, que a gente faz, isso não é constante. O problema para o organismo desse aumento e aí queda de peso e aumento de peso pode ser um problema estético, como estria, celulite,
problema, muita flacidez também, tu incha as fibras musculares, depois, né, a pele. E também em função da saúde mesmo, o ideal é que a pessoa mantenha um peso, estabilize esse peso e não fique oscilando. Até para conseguir ter uma perda de gordura, enfim, não só às vezes uma perda de água, que pode ser sentida na balança e a pessoa acha que teve uma perda de peso e na verdade perdeu o líquido. Entendi. Então, para evitar esse efeito sanfona, o ideal é que a pessoa não oscile tanto de peso, ela consiga manter um peso por um longo tempo, né? Sim. Então tá, pessoal, essa foi a nossa primeira entrevista com a nossa nutricionista, com a Bruna Garcia. Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam parte do nosso canal aqui no YouTube, tá? Do canal da Usina do Corpo. De tempo em tempo nós vamos estar colocando novidades para vocês, com a nossa nutricionista, com a Bruna, dicas com os nossos professores, tá? E isso, espero que vocês tenham gostado e um abraço.